torcedor vascaíno? Olha, tem dia que o futebol faz a gente rir de nervoso, e hoje é exatamente um desses dias. A final da principal competição do continente virou um verdadeiro show de contradição, daqueles que deixam qualquer amante do esporte sem entender absolutamente nada. Por quê? Além de tudo o que já aconteceu dentro e fora de campo, surgiu agora mais uma decisão completamente fora da lógica. A entidade que organiza a competição resolveu dar ao volante Eric Pulgar o prêmio de jogador mais seguro da final. Isso mesmo, jogador mais seguro. É quase inacreditável. Quem viu o jogo sabe exatamente o que aconteceu. Quem acompanhou cada lance sabe o tamanho da polêmica que envolveu aquela jogada específica, aquele momento que poderia ter mudado tudo. E de alguma forma, mesmo com tudo muito claro para todo mundo, o prêmio caiu justamente nas mãos do atleta mais contestado da partida. Para qualquer um que não esteja vestindo vermelho e preto, isso soa como provocação, como se alguém de lá estivesse rindo na nossa cara. Como se fosse um recado direto de que nada mais importa, de que a coerência ficou em algum canto esquecido do estádio. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Enquanto eles vivem esse universo paralelo, o Vasco da Gama segue sua vida, segue sua luta, segue sua caminhada dentro do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, mesmo com toda essa confusão tomando conta das conversas, o mercado pode trazer uma oportunidade extremamente interessante para o nosso elenco a partir de 2026. O nome da vez é Gabriel Menino, jogador que o Atlético Mineiro já não pretende manter para a próxima temporada. É um atleta que, tecnicamente, encaixa muito no que o Vasco procura e no que o elenco ainda carece. E não é de hoje que esse nome circula dentro de São Januário. Essa história já teve capítulos anteriores, já esteve perto de virar realidade, mas acabou não acontecendo. Agora, de repente, tudo se abre de novo, e o cenário é muito mais favorável. Enquanto isso, no presente, o nosso Vascão vive um momento crucial dentro do campeonato. A rodada terminou, muita coisa aconteceu em jogos espalhados pelo país, e a tabela está caminhando para um daqueles finais em que cada detalhe pesa, cada ponto faz diferença. O empate entre Botafogo e Corinthians, por exemplo, foi um resultado importante olhando para a situação do Vasco, porque manteve a disputa viva e abriu caminho para uma arrancada que pode colocar o clube em uma posição muito mais confortável. E já nesta terça-feira, a bola volta a rolar em São Januário para mais um jogo decisivo, daqueles que não dão margem para vacilo, daqueles que mexem com a ansiedade, que tiram o sono, mas que mostram o quanto esse elenco ainda está com fome de reação. O último treino antes da partida acontece no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, com a expectativa de que o técnico Fernando Diniz mantenha exatamente a mesma formação que venceu o Internacional. Uma equipe que ganhou confiança, ganhou ritmo e parece ter finalmente encontrado um equilíbrio que vinha sendo tão difícil de atingir. Léo Jardim deve comandar a defesa, com PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, dando sustentação ao sistema defensivo. No meio, Thiago Mendes, Calan e Barros devem formar o trio responsável por dar dinâmica ao jogo, enquanto Coutinho, Nuno Moreira e Rairan compõem o setor ofensivo, tentando novamente ser decisivos diante de um São Januário que tem tudo para estar completamente lotado. E isso é algo que merece destaque. Os ingressos devem esgotar ainda nas próximas horas, porque o torcedor sentiu que a equipe reagiu, percebeu que há vida, que há entrega, que há vontade. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os momentos ruins, o ambiente mudou e a torcida abraçou. A expectativa é que o gramado também esteja em melhores condições.
Depois da última partida, alguns jogadores comentaram que o campo estava irregular, que a bola quicava mais do que o normal, coisa que realmente não pode acontecer em um jogo desse tamanho. Mas, segundo informações internas, houve um cuidado especial nesses dias e a partida contra o Mirassol deve acontecer com o gramado em condições mais adequadas, permitindo que o time tenha um pouco mais de tranquilidade na construção das jogadas. É partida grande, partida de campeonato, partida que pode definir os rumos da reta final. Porque se vencer, o Vasco chega a 48 pontos e praticamente encerra qualquer discussão sobre risco de rebaixamento. Aliás, nem precisa vencer para isso. Se Santos ou Internacional tropeçarem, a permanência na primeira divisão já estará garantida matematicamente. Porém, claro, o foco é muito maior do que isso. O clube tem como objetivo terminar a competição pelo menos na 8ª colocação. Para isso, precisa vencer seus jogos e torcer para que resultados paralelos ajudem. É preciso olhar para São Paulo, para Fortaleza, para Grêmio. É um quebra-cabeça. Mas nada disso importa se o time não fizer sua parte dentro de campo amanhã. E quando a gente fala de intensidade, de cobrança, de evolução, entra um ponto muito interessante que movimentou a entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional. O técnico Fernando Diniz falou longamente sobre Pedrinho, presidente do clube, e não poupou elogios. Disse que o Pedrinho vive o clube como poucos, que sente na pele cada vitória e cada derrota, que se dedica a melhorar a estrutura, que está presente no dia a dia e que tem um impacto real no ambiente. Para Diniz, Pedrinho é um líder de verdade, alguém que carrega o clube no peito e que merece reconhecimento por tudo o que faz longe dos holofotes. Falou sobre o quanto o presidente se desgasta, sobre como a família dele sente as consequências dessa entrega absurda e sobre como isso inspira todo o elenco a buscar o melhor. Palavras fortes, sinceras, que mostram o quanto o ambiente interno está muito diferente de semanas atrás, quando críticas vinham de todos os lados. E para fechar essa primeira parte, não dá para ignorar a possibilidade que surgiu no mercado com Gabriel Menino. Esse jogador esteve no radar do Vasco alguns anos atrás, quando o clube tentou investir pesado na sua contratação. Naquele momento, a oferta girava em torno de 27 milhões de reais por metade dos direitos do atleta. O Palmeiras não aceitou. Hoje, o cenário é outro. O jogador está no Atlético Mineiro. É contratado até o final de 2028. Mas perdeu espaço com a chegada de Jorge Sampaoli e foi liberado para buscar um novo destino. Isso transforma a situação completamente. Ele é polivalente, tem qualidade técnica, atua em mais de uma faixa do meio-campo e encaixa muito bem no estilo de jogo de Fernando Diniz. O Vasco sempre gostou do nome. O técnico enxerga potencial. A torcida conhece o jogador. E, de repente, a oportunidade sinaliza para algo mais acessível do que em 2023. E agora, torcedor vascaíno. Entrando nessa segunda parte, dá para sentir que o clima em São Januário está diferente, mais leve, mais confiante, mas também mais atento. O torcedor percebeu que o time despertou, que a entrega voltou, que os jogadores entenderam o tamanho da responsabilidade que carregam e a necessidade de abraçar de vez esse momento decisivo da temporada. A cada treino, a cada entrevista, a cada movimentação do clube, a sensação é de que o Vasco finalmente encontrou um caminho mais consistente, algo que demorou a aparecer, mas que agora surge justamente na hora em que o ano entra no seu trecho mais importante. E quando o torcedor
sente isso, quando sente que há verdade dentro de campo, que há trabalho e que há alma, ele abraça. E quando o torcedor vascaíno abraça, meu amigo, tudo muda. Essa semana, inclusive, promete ser uma das mais intensas da temporada. Não só pelo jogo contra o Mirassol, mas pelo que vem depois. Existe uma sequência complicada, pesada, carregada de pressão, porque o Vasco vai precisar jogar no seu limite físico e mental para sobreviver às metas que colocou para si mesmo. Depois do Mirassol, tem Atlético Mineiro fora de casa, em uma arena MRV que sempre impõe dificuldades, e logo na sequência, a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. É um calendário que não dá tempo de respirar, não dá tempo de errar. É sequência de jogos que definem o ano, que definem a narrativa de uma temporada inteira. E por isso o Vasco vem tentando trabalhar com inteligência, ajustando o elenco, recuperando jogadores, controlando cargas, fazendo cada detalhe valer. O torcedor sabe que esse duelo contra o Mirassol é mais do que apenas um jogo. É uma chance real de virar a chave no Brasileirão, de olhar para cima na tabela e enxergar algo mais do que apenas sobrevivência. 8 lugar pode parecer pouco para quem olha de fora, mas para quem vive o Vasco, para quem viu tudo o que aconteceu ao longo do ano, para quem acompanhou os altos e baixos, esse 8º lugar significa recuperação, significa reconstrução. Significa que, mesmo com todos os problemas, o clube conseguiu encontrar um caminho. E isso faz diferença no ambiente, faz diferença na autoestima e até na forma como o mercado observa o Vasco. Um clube que termina a temporada lutando lá embaixo causa desconfiança. Um clube que reage, que cresce, que chega forte no final, passa outra imagem, passa a segurança de que o projeto está caminhando e que vale a pena apostar nele. E muito desse ambiente diferente tem relação direta com o trabalho interno que Pedrinho vem fazendo. Não é exagero dizer que, de certa forma, ele tem sido uma espécie de ponte entre o torcedor e o futebol. Quando a coisa desanda, ele aparece. Quando a coisa melhora, ele aparece. Quando o clube precisa assumir responsabilidade, ele aparece. Fica claro que ele está envolvido no dia a dia muito além do que normalmente se vê em presidentes de clubes brasileiros. A entrevista de Fernando Diniz deixou isso evidente. O treinador falou com emoção, com sinceridade, descrevendo o quanto Pedrinho sofre pelo clube, o quanto se cobra, o quanto sacrifica aspectos pessoais para colocar o Vasco em um lugar melhor. Relatou coisas que o torcedor não vê, mas que fazem diferença na prática. Mudança no CT, investimento em estrutura, cuidado com funcionários que muitas vezes são ignorados pela própria hierarquia do futebol. Isso é gestão moderna. Isso é sensibilidade. Não transforma tudo do dia para a noite, mas cria um ambiente de trabalho mais humano, mais unido e mais comprometido. E tudo isso contribui de maneira direta para essa fase de virada. O elenco, que há pouco tempo parecia desconectado, hoje joga com mais coesão. Os jogadores sabem que a pressão existe, que a cobrança aumenta a cada rodada, mas também sabem que existe confiança naquilo que está sendo construído. Quando o Diniz fala que o time voltou depois de oscilar, voltou depois de falhar, voltou depois de decepcionar. Ele deixa claro que houve uma retomada de consciência. Houve humildade para reconhecer erros, houve coragem para encarar críticas, houve equilíbrio para não se perder no meio de tanta turbulência. Isso explica o crescimento recente, explica porque o Vasco tem mostrado mais organização em campo, mais agressividade ofensiva e mais propósito nas movimentações. Não é um time perfeito, mas é um time que está evoluindo, e isso é essencial.
E olhando para esse processo, o caso Gabriel Menino entra como uma peça que pode completar um quebra-cabeça mais complexo. Ele seria um reforço pontual, mas também simbólico. Um jogador jovem, técnico, acostumado com grandes jogos, com passagens importantes e experiências em clubes de ponta, seria também uma resposta à necessidade de fortalecer o meio-campo com mais versatilidade. Algo que Diniz gosta e que faz parte do seu modelo de jogo. O fato de o Atlético Mineiro tê-lo liberado para buscar outro destino abre uma porta que antes era impossível de atravessar. Não é simples trazer um jogador desse nível, mas o contexto mudou. A negociação agora não envolve cifras tão altas como no passado, envolve oportunidade, vontade do jogador e um projeto esportivo que o convença. E nisso, o Vasco está muito mais forte do que há 2 anos. Para muitos, Gabriel Menino representa aquele tipo de atleta que pode elevar o nível geral da equipe. Ele se movimenta bem, tem qualidade no passe, sabe sair da pressão, consegue jogar tanto mais recuado quanto mais adiantado. É um jogador de confiança ofensiva e defensiva, e dentro do estilo de jogo do Vasco atual, poderia se encaixar com naturalidade ao lado de Thiago Mendes, Barros e Calan. É claro que tudo depende de como o clube vai projetar essa transição para 2026, de como estará a situação financeira, de quais serão as prioridades da próxima janela. Mas a oportunidade está posta. E deixar passar seria, no mínimo, um erro estratégico. Aliás, erro estratégico é algo que o Vasco vem tentando evitar. A diretoria sabe que não há mais espaço para planejamentos mal feitos, sabe que precisa pensar adiante e agir com precisão. A reconstrução não pode ser interrompida, muito menos sabotada por escolhas mal calculadas. O torcedor está cansado de ver o clube patinar em suas próprias decisões e, por isso, há uma cobrança maior por responsabilidade e profissionalismo. Nesse sentido, observar o mercado, identificar jogadores que estejam ao alcance e que entreguem valor imediato e futuro faz parte desse novo momento. Não dá para repetir erros, não dá para apostar às cegas. Não dá para trazer jogador apenas por nome. É preciso trazer por encaixe, por função, por necessidade real. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente do futebol brasileiro amanheceu tomado por um burburinho que agitou torcedores, dirigentes e até quem jura não acompanhar as novelas do mercado da bola. Nos corredores de São Januário, comenta-se que o presidente do Vasco, Pedrinho, estaria preparando um dos movimentos mais ousados de sua gestão. Uma troca envolvendo 2 jogadores emprestados por ninguém, menos que Hulk, o consagrado atacante do Atlético Mineiro. A conversa ainda é tratada como rumor, mas já ganhou força suficiente para incendiar rodas de debate. Fontes próximas à diretoria vascaína garantem que Pedrinho é o cara no centro dessa articulação. Ele estaria tentando aproveitar a boa relação com alguns agentes e a vontade do clube de Belo Horizonte em reorganizar o elenco para montar uma engenharia que tornasse o negócio viável. A proposta especulada incluiria 2 atletas que hoje pertencem ao Vasco, mas que não têm sido utilizados com frequência e poderiam despertar interesse do Galo como peças complementares. Hulk, cujo nome completo é Givanildo Vieira de Souza, dispensa apresentações. O atacante, marcado pela potência física, pela finalização devastadora e pelo carisma, segue sendo um dos jogadores mais respeitados do país.
Sua longa trajetória, iniciada ainda aos 12 anos, com os primeiros passos no Vitória, o levou a diferentes continentes, clubes e desafios, sempre acumulando gols e protagonismo. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa Cruz Maltina soa improvável para alguns, mas irresistível para muitos. Entre vascaínos, o assunto já dividiu opiniões. Há quem veja na especulação uma chance rara de união entre ambição e necessidade, um símbolo de que o clube não pretende apenas participar das grandes competições, mas brigar por protagonismo. Outros, mais cautelosos, tratam o movimento como um sonho distante, embora admitam que Pedrinho tem surpreendido em suas decisões. Enquanto nada se confirma, o rumor segue crescendo, atravessando arquibancadas, bastidores e grupos de mensagens. Se a negociação realmente avançará, ninguém ousa cravar. Mas o fato é que, verdadeiro ou não, o simples burburinho já mexeu com o imaginário do torcedor e devolveu ao noticiário esportivo aquela excitante sensação de que algo grande pode estar para acontecer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.